E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre DOM, que é o Document Object Model. Quando o navegador ele renderiza, ele carrega uma página web, todos os componentes que fazem parte dessa página, eles são organizados em uma estrutura de árvore e disponibilizados através do DOM, que é este modelo de objeto do documento que nos permite acessar esses componentes, todos os componentes da página e manipular eles de acordo com a necessidade. Esse padrão ele é definido lá pela W3C, é organizado em 3 partes, mas a gente vai focar aqui no HTML DOM. E o que é o HTML DOM? É um padrão, também uma interface que nos permite acessar todos os elementos da página HTML. Então eu consigo, através desse camarada, buscar algum elemento específico, uma imagem, um parágrafo e alterar ele, remover, manipulá-lo de acordo com a necessidade. Aqui vocês conseguem ter uma visualização melhor. Então a página web ela é organizada em árvore dessa seguinte forma. Então a gente tem aqui o HTML é o elemento raiz, a tag HTML. Dentro da HTML você tem o head, o body. Dentro do head você tem o título, você tem um texto. Dentro do body a gente tem o elemento A. Dentro do elemento A a gente tem um texto. Elemento H1 que tem um texto também. O elemento A tem um atributo. Então tudo que está dentro do arquivo HTML, na hora da renderização da página, ele é organizado dessa seguinte forma e disponibilizado através de um único objeto que é o document. Ok? Então, e aí a gente tem vários métodos que nos permitem executar ações sobre os elementos HTML. Então eu vou conseguir buscar um elemento, alterar o valor dele, mudar o valor de algum atributo. A gente vai fazer tudo isso na prática agorinha. Então eu tenho aqui alguns exemplos, né? Alguns métodos que me permitem, por exemplo, buscar um elemento pelo ID, alterar o valor de um parágrafo, por exemplo. Tá? E como eu falei, tudo isso disponível através do objeto document, tá? Em inglês, document. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma página web simples, com alguns elementos, e eu quero executar algumas coisas aqui. Então a gente vai usar um JavaScript. Meu HTML já está linkado com JavaScript aqui, através da tag script. Ok? Então o que eu preciso fazer? Eu vou aqui dentro do slide colocar um parágrafo, tá? E dentro desse parágrafo eu vou colocar aqui um ID, vou atribuir um identificador único a esse elemento, parágrafo, e vou aqui adicionar um ID qualquer, vou chamar aqui de mensagem. E aí lá no meu JavaScript eu quero, por algum motivo, pegar esse elemento e manipular ele. Eu quero ir lá na minha árvore de objetos, então em toda a estrutura da minha página HTML eu quero buscar esse elemento e quero fazer alguma coisa com ele. Então eu vou criar aqui uma variável chamada MSG para representar esse elemento e vou buscar. Como é que eu busco esse elemento através do JavaScript lá no meu HTML? Como eu falei, todos os componentes do arquivo HTML, eles são colocados na hierarquia em um único objeto através do document, né? Então, através do objeto document, você consegue ter acesso a todos os elementos da página HTML. Então, o ponto de partida é o document
ponto, e aí você tem 1000 opções para você trabalhar com esse documento. Mas o que eu quero fazer? Eu quero pegar um elemento. Então é get element, e eu vou usar essa primeira opção aqui, ó, get element by ID. Observem que é get element, element no singular, então ele retorna apenas um objeto, ok? Porque os outros métodos semelhantes a esse, eles normalmente estão no plural, get elements, então ele retorna mais de um. E por que é importante saber isso? Porque você vai precisar especificar, nos casos em que retorna mais de um elemento, você precisa especificar qual elemento exato você quer. Aqui não, como só retorna um, então não tem que especificar nada. Aí eu quero buscar um elemento pelo ID, o identificador, pelo atributo ID. Então, qual que é o atributo ID desse meu elemento? Ó, mensagem, tá? Então, meu parágrafo tem um atributo ID chamado mensagem. Mensagem. Ok? Tá aí. E aí eu quero exibir alguma coisa. Então, agora, ó, e vejam que eu fui lá no meu document, busquei o elemento pelo identificador mensagem, ele vai procurar e se ele achar, ele vai atribuir a variável MSG. Então, toda vez que eu usar o MSG daqui para frente, eu estou me referindo a esse elemento que ele buscou pelo ID. Lembrando que o ID é o único identificador, então ele não pode se repetir no mesmo arquivo. E aí, MSG. E eu quero mudar o texto. Então aqui, ó, inner, como é que eu faço para mudar o valor que está lá? Esse parágrafo ele não tem nada, ó. Ele não tem texto nenhum. Eu quero colocar um texto aí. Basta você ir lá nele, ponto inner.html. Então, inner.html recebe, vou colocar aqui, texto. Pronto. Aula de JavaScript. Ok? Atualizei. Apareceu aqui, ó, tá bem pequeno. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a fonte. Como é que eu posso aumentar a fonte? É simples, ó. Outra coisa, além de... Vamos recapitular o que aconteceu aqui, ó. A gente buscou o elemento e atribuiu a variável. Então, MSG está falando acerca desse parágrafo aqui, desse elemento parágrafo. E aí eu consigo fazer várias coisas com esse parágrafo. O que você quiser fazer, você consegue. Então, como é que eu altero o valor dele? Assim, inner.html. O parágrafo em específico a gente altera através do inner.html. Então, atribuir aqui um outro texto a ele. Ok. E eu posso alterar também o estilo. Como é que eu altero o estilo? Eu vou lá no próprio elemento que eu quero alterar, ponto style, ponto, e aqui eu tenho toda aquela lista de propriedades CSS à minha disposição. Então eu quero alterar o tamanho da fonte. Como é que é? Fonte size, né? Só que lá no CSS é fonte traço size. Aqui não. Aqui é tudo junto e a segunda palavra com letra maiúscula. Começando com a inicial maiúscula. Então, ó, font size. Você pode também utilizar o auto preencher aí para facilitar, né? Ctrl espaço. Então, font size vai receber. E aqui eu vou colocar o tamanho da fonte que eu quero. Vou pôr aqui 80 pixels. Então, eu consigo alterar aqui o tamanho da fonte. Se eu quisesse alterar a cor, simples também. msg.style. Como é que eu altero a cor de uma fonte? Color, né? Propriedade color. Então, color vai receber. Aí você tem que colocar entre aspas, tá? Color, eu vou pôr aqui o green. Ok. Tá aí. Cor verde, aula de JavaScript. Entendido? O que mais que a gente consegue fazer? Eu tenho também, a gente olhar aqui, uma série de
pequenos mosaicos, aqui é um mosaico de filme, é para colocar aqui filmes em cartazes e filmes que irão estrear. E são uma série de divs, se eu não me engano eu utilizei divs aqui para fazer. Aqui ó, divs, isso mesmo. E cada div dessa está dentro de um container. Então ó, esse primeiro conjunto daqui de cima de filmes em cartaz, ó, eles estão dentro dessa outra div que eu chamei de container, banners container, e tudo está dentro dessa, aquela primeira parte, e a segunda dentro, uma série, 6 divs dentro de outro container também. E aí eu consigo buscar, por exemplo, ó, se eu quiser pegar todos os elementos através aqui da classe, ó. Então classe move banner, consigo pegar também. Então eu vou criar uma variável aqui, vou chamar de banners. Então document.getElement, e aí eu tenho várias opções, mas o que eu quero usar é esse aqui, ó, getElements by class name, ou seja, pegar elementos pelo nome da classe. Qual que é o nome da classe? O nome da classe é moveBanner. Vou copiar moveBanner e vou colocar aqui moveBanner. Só que lembrando, ó, ele getElements no plural, então ele retorna um conjunto de todos os elementos que ele achar lá na estrutura do documento, lá no DOM, com a classe moveBanner, ou seja, ele vai procurar, a classe é moveBanner, ele vai inserir nessa lista. Ele vai chegar aqui, a classe é moveBanner, não, é banners container, então não é. Então ele vai percorrer tudo e vai achar. A gente já sabe que ele vai achar aqui, no total, 12 elementos. 6 desse primeiro container e 6 desse segundo container. Então é para a gente ter 12 elementos aqui dentro dessa variável banners. E aqui ó, eu vou exibir, ó, ao invés de exibir inner.html, um texto fixo, eu vou colocar aqui banners.length, ou seja, eu vou exibir a quantidade de elementos que eu tenho neste conjunto de objetos. 12, foi o que eu falei aí, entendido? Então ele buscou os 12 elementos, então aqui eu estou verificando, banners tem quantos elementos? Length, ó, retorna o número de objetos na coleção, tem 12, então ele disponibilizou para mim. O resultado disso foi atribuído a aquele outro elemento parágrafo através do inner.html e usando aqui o operador de atribuição. Inner.html, né? Então, o elemento parágrafo, esse cara aqui, vai receber a quantidade de banners. Entendido? Por isso que apareceu o 12 aqui. Isso, pessoal, usando classe. Tem como a gente buscar também os elementos através do nome da tag. Então, por exemplo, aqui ó, tenho H2. Se eu quiser pegar todos os elementos H2 da minha página, do meu DOM, né, eu ir lá naquela árvore de documentos da minha página toda e procurar todo elemento que for H2. Aqui ó, tem um H1, mas eu quero todo elemento na minha página que é H2. Como é que eu posso fazer isso? Vou criar outra variável aqui, vou chamar de H2. Então, ó, vou lá no document, né? Eu quero fazer alguma coisa, quero buscar um elemento, então é no document, que é um objeto que me permite acessar essa árvore de objetos do meu arquivo HTML. Então, get elements by tag name. Então, eu estou querendo buscar pelo nome da tag. Né? E qual que é o nome da tag que eu quero buscar? H2. Entendido? H2. Então, da mesma forma que ele fez aqui na classe, só que na classe ele buscou pelo nome da classe. Aqui não, eu vou buscar pelo nome da tag. Então, ele vai vir e vai verificar cada elemento desse. Então, isso aqui é um H2? Não. É H2? Não. Isso aqui é um H2? É. Então, ele vai incluir esse elemento lá nessa variável. Ele vai buscar tudo isso e vai atribuir a variável.
Então, por exemplo, seguindo a mesma linha aqui, ó, se eu colocar h2.length, eu vou descobrir a quantidade de elementos que ele achou no meu arquivo. Quando eu falo ele, é o navegador, o browser, tá? Então, ó, ele achou 2 elementos. Tá ok? 2 elementos. E a gente pode também, por exemplo, ó, se eu quiser alterar esses elementos H2 são esses aqui, ó, em cartaz. Se eu quiser alterar a cor desses camaradas aqui, a gente pode alterar também. Então, como é que eu consigo acessar ele? Eu já busquei eles, né? Eles estão agora aqui no meu elemento H2. Então, todo elemento H2 do meu arquivo está aqui, porque eu busquei pelo tag name. Então, como é que eu faria para alterar eles, pessoal? Assim, ó, msg.style, né? Como é para alterar o estilo, eu uso o style, ponto, a propriedade que eu quero alterar. Então, só que não é MSG não, perdão. MSG é o parágrafo, né? H2. H2.style, ponto, alterar a cor da fonte é color. Vou colocar aqui o yellow. Agora, detalhe, pessoal. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque o H2, como eu falei, ele retorna um conjunto, uma coleção de objetos, né? Tá vendo aqui, ó? Retorna uma coleção de objetos. E aqui eu não especifiquei qual objeto que eu quero atribuir, mudar o estilo. Então você tem que colocar aqui o parágrafo. O parágrafo não, perdão, o colchetes e especificar qual o elemento que você quer, o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente sabe aqui através do length, e olhando meu arquivo, por ser um arquivo pequeno, eu sei também. A gente sabe que tem 2 elementos, não é? É o que está aparecendo aqui, ó, 2. Eu pesquisei aqui o tamanho dessa coleção, tem 2 elementos. E aí, como é que eu acesso esses elementos? A gente começa acessando através do 0. Então, o 0 faz referência ao primeiro elemento. O 1 faz referência ao segundo elemento. Entendido? Então, a gente só consegue acessar esses elementos, aqui no caso, com essa coleção, utilizando, você precisa especificar o colchetes, qual a posição do elemento que você quer na coleção. Então, por exemplo, ó, se eu quiser alterar a cor do primeiro elemento, então tá aqui. Atualizei a página, como vocês podem ver, agora ficou amarelo. Se eu quiser alterar do segundo elemento, é o 1. Então agora o segundo elemento H2 ficou amarelo. Entendido? Desse jeito. Ok. O que mais que a gente consegue fazer? A gente consegue também buscar o elemento pelo nome através do atributo name, por exemplo. Ó. Então, se eu tivesse aqui no meu slide ó, um formulário, no caso de páginas de formulário, e eu tenho aqui dentro um input do tipo texto, e os campos de um formulário, normalmente eles vêm com esse atributo name, que é através dele que a gente consegue recuperar o dado lá do lado servidor, back-end. Então, por exemplo, aqui poderia ser o nome. Né? Tá aqui, nome. Eu vou atribuir um ID também para esse input. Vou chamar de nome também. Mas o atributo name é nome. Ok. E aí eu posso buscar esse elemento também. Ó. Então aqui eu vou chamar de nome. Vou chamar de input. Input recebe. Então como é que eu busco? Document.getElement by name. Tem essa opção também. Não é tag name, não é o nome da tag. Aqui é buscando pelo nome, pela propriedade, pelo atributo name. Atributo name. Tá vendo aqui? Atributo type,
atributo name, atributo ID. Eu estou buscando pelo atributo name. Então, qual que é o nome do atributo? Nome. Poderia ser cliente, qualquer outra, idade. Então tá aqui. Normalmente ele retorna uma coleção de objetos, mas eu sei que só tem um. E aí eu posso, por exemplo, como eu sei que só tem um, eu já posso especificar aqui, ó. Eu quero pegar o primeiro elemento que você achar com o atributo name, nome, e quero adicionar a variável input. Então ele vai percorrer e o primeiro elemento que ele achar vai ser, só tem esse aqui, né? Com o atributo nome, ele vai adicionar a variável input. Então eu consigo aqui, ó, ir no input e agora, através dessa variável input, eu estou manipulando esse elemento aqui, ó, porque eu busquei ele. Entendido? E se eu quiser alterar alguma coisa, eu quero exibir o valor de alguma coisa, por exemplo, eu quero saber qual que é o valor do atributo type dele. Ele é tipo textual, text. Eu posso aqui, posso verificar. Ó. Então, input, ponto, aí eu coloco agora aqui o nome do atributo. Eu consigo já acessar diretamente o nome do atributo. Então, qual atributo? O atributo type. Só type, tá? Então, é o nome do atributo, ó, type. Então, ele vai pegar o nome desse input, o tipo do type desse elemento e vai adicionar aqui a minha mensagem só para eu conseguir visualizar. Então, tá aqui, ó. É texto, tá vendo? Se eu quisesse pegar o ID dele, ID, tá aqui. Nome. Não é o ID que eu coloquei aqui, ó. Nome, ok. Entendido? Se eu quiser pegar o atributo name, tá aí. Qual que é o atributo name? Nome também. Ok, pessoal? Outra coisa. A gente consegue, então, por exemplo, aqui. Nessa situação, vamos supor que eu queira aplicar uma borda a todos os elementos, esses camaradas aqui, ó, que a gente sabe que eles estão com a classe Move Banners. Então, eles estão aqui, ó, dentro deste Move Banners, né? Então, eu poderia fazer aqui, ó, Banners na posição 0. Então, o primeiro vai receber, eu quero alterar a borda, né? Então, style.border vai receber uma borda de 5 pixels sólida vermelha. Faltou o S aqui, banners. Então, ó, o primeiro elemento que ele achou com a classe dessa coleção de objetos aqui, banners, né? O primeiro elemento vai recebeu aqui a borda vermelha, ok. Se eu quisesse aplicar em todos os elementos, como é que eu faria? Você pode fazer um for aí, né? Um laço, e daquela forma bem simples, i recebe 0, enquanto i for menor que banners.length, ou seja, a quantidade de elementos dessa coleção, né? Então a gente viu ali que era 12 mais cedo, né? 12. Então enquanto o i vai começar no 0. Enquanto o i for menor que 12, ele vai percorrendo o laço e a cada vez que ele passar no laço, ele vai incrementar essa variável i mais 1. Então vai ficar assim, ó. Vai percorrer uma vez, aí incrementa, vai fazer alguma coisa aqui dentro, né? E o que eu quero que ele faça toda vez que ele percorrer? Eu quero que ele vá nessa coleção de objetos lá na posição i e altere a borda para vermelho. Então, ó, a primeira vez que ele executar o i é igual a 0, então o banners na posição 0 vai receber a borda vermelha. Ele vai incrementar mais 1 e vai verificar. O i é menor que 12,
né? O i agora é 1. 1 é menor que 12? É. Então ele vai executar de novo. Então, banners na posição 1, então, ou seja, o segundo elemento vai receber a borda. Incrementa, agora i é 2. Vai verificar, i 2 é menor do que 12? É. E vai fazer de novo até percorrer todos os elementos e a gente conseguir aplicar a borda a todos eles, como vocês estão vendo aí, ó. Entendido? E se eu quisesse, não, professor, mas eu não quero aplicar a borda a todos os elementos, eu quero aplicar a borda apenas a esses primeiros aqui. Essa borda vermelha é só para os elementos que fazem parte dos filmes em cartaz. Como é que a gente pode fazer isso? A gente, observando aqui a estrutura do meu HTML, eu vejo que eles estão organizados através desses containers, né? Então eu tenho aqui banners container, ou seja, um container de banners. Eu tenho um, eu tenho dois. Os filmes em cartaz e os filmes em breve. Como é que eu posso fazer? Aqui no banners, eu vou mudar aqui para containers, em inglês, tá? Não é containers não, em português não. Containers. Então aqui, ó, eu vou buscar não os movie banners, eu vou buscar os containers. Então vou alterar aqui, salvei, e agora containers, né? Containers. Tá vendo aí que agora ele aplicou a borda aos containers. Mas eu não quero aplicar nesses camaradas, eu quero aplicar só nos elementos que estão dentro desse primeiro aqui, né? Uma outra forma de você pegar os filhos, né? Eu peguei aqui, eu tenho, beleza, o banners container, eu tenho os dois. Como é que eu faço para pegar os elementos filhos desse camarada? Filho é o que está dentro, né? Então, essas 6 divs estão dentro dessa outra div. Então, esses 6 elementos internos são filhos desse elemento externo. Entendido? Então, essa é a organização. Lembra que lá do DOM, né? Eles são organizados em árvore. Então, um está dentro do outro, é filho do outro, é neto do lá de cima. Então, assim, sucessivamente. Ok. E aí, como é que eu faço para pegar os elementos filhos? A gente pode pegar da seguinte forma. Ó, eu vou aqui declarar uma outra variável chamada banners. Agora sim eu vou ter só os banners. E eu quero pegar com base nos containers. Ó. Então, containers. Só que containers, eu tenho 2 elementos lá, né? Eu tenho o primeiro e o segundo container de filmes. Se eu quiser pegar só o primeiro, a gente sabe, posição 0. Se eu quiser pegar o segundo, aqui. Mas eu quero pegar o primeiro. E eu quero pegar especificamente os filhos, né, os elementos filhos desse container. Quero os camaradas que estão aqui dentro. Como é que eu faço isso, pessoal? Então, ponto children. Children me permite acessar os filhos desse elemento HTML. Então, aqui em banners, eu vou ter os filhos desse container, tá? Então, aqui, ó, assim. Então, se eu for aqui agora e atualizar, pronto. Os elementos filhos estão com a borda do jeito que eu quis, que eu planejei. Entendido? E se eu quiser pegar os filhos do segundo container? Aqui. Só alterei essa variável, esse valor, né? Mudei a ordem, o índice, e ele foi buscar agora os filhos do segundo elemento container. Então é isso, pessoal. Vocês viram que a gente consegue, através do JavaScript, acessar toda a estrutura do nosso arquivo HTML, que está lá disponível através do objeto document, né? O DOM da nossa página está lá disponível através do objeto document. Conseguimos buscar os elementos do documento de diversas formas, pelo ID, pela classe, pela tag, nome da tag, por atributo, pelo atributo name, e conseguimos fazer algumas manipulações, mudar a cor, estilo,
pegar os elementos filhos. Então, o JavaScript nos promove, nos permite a possibilidade de fazer essa manipulação no nosso arquivo HTML. Nas próximas aulas a gente vai ver como manipular, adicionar elementos ainda mais ou remover elementos, ok? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí, se cuidem e até a próxima.